Bom, agora eu convido todo mundo para assistir ao vídeo do Itaú. They call me the Queen of Pop. I know it's a compliment, but the monarchy is in the past. I am not. I have no age. I'm all ages. It's not about who I am. It's about how many I am. Count my achievements, not the number of years I have lived on this planet. I'm always reinventing myself so that I can keep being myself. I think the most controversial thing I've ever done is to stick around. I have seen many stars appear and disappear, like shooting stars. But my light will never fade. Not everyone is coming to the future, but I am. I'll keep going. Today, tomorrow, and the next 100 years. We are made of the future. Madonna, né, gente? Como vencer a impostora que me habita? Uau, esse é o nome do nosso painel de agora. Aproximadamente 70% das pessoas já se sentiram uma fraude no ambiente de trabalho alguma vez na vida. Isso de acordo com a pesquisa da Universidade Dominicana da Califórnia. Esse sentimento compõe a síndrome do impostor, um termo usado pela primeira vez em 1978 pelas psicólogas Pauline Clance e Suzanne Imes. A condição é definida pelas pesquisadoras como uma experiência individual baseada em uma autopercepção de falsidade intelectual, ou seja, uma fraude. A síndrome do impostor acomete homens e mulheres, mas parece ganhar mais força nas mulheres, não é mesmo? Como lidar e superar a autossabotagem? Que estratégias são eficazes para vencermos esse processo? Para debater esse assunto, eu chamo ao palco a Luanda Vieira, jornalista e apresentadora do podcast O Corre Delas. Bem-vinda. A Rafa Brits, apresentadora. E para moderar, eu vou chamar a Camila Frender, escritora, roteirista e apresentadora do podcast É Nóia Minha. Bom, nesse painel nós também teríamos a participação da Marcela Ceribelli, mas infelizmente ela não pôde comparecer. Bem-vinda, mulheres. Obrigada. Gente, antes de me apresentar, eu queria perguntar se vocês ficaram a apresentação passada inteira segurando o choro. Porque, pelo amor de Deus, toda vez que baixava a luz, entrava a trilha... Sabe quando você fica apertando o braço para não chorar? Era eu. Para quem não me conhece, eu sou a Camila Frender, eu sou uma mulher branca, uso franjinha, cabelos castanhos escuros, estou sempre de óculos, não sou boa de pôr lente, não. Estou toda de preto, com dourado. Eu sou escritora, sou roteirista, sou podcaster no É Nóia Minha. E estou aqui, né? Me chamaram para esse painel de síndrome da impostora. Como eu sou noiada profissional, eu já fiquei uma indireta. Amigas, estou acompanhada de amigas de longa data, né? Rafa, desde a adolescência. Pode se apresentar, amiga, por favor. Oi, gente, bom dia a todos e todas. Eu sou Rafa Brits, sou escritora, palestrante, sou mãe do Rocco e do Leon e sou influencer. Também sou embaixadora da Dove, tenho muito orgulho de fazer parte. Ê, galera! E estamos com toda a galera aqui fazer parte desse movimento, porque também sou influencer. Então, eu sou uma mulher branca, de 1,70, estou vestida de preto, com uma gravatinha branca e o cabelo preso. E estou muito feliz de estar aqui e também muito cagada, porque a gente chega nesses lugares... Quem escreveu um livro chamado Síndrome da Impostora, porque nunca nos achamos boas o suficiente, obviamente... Quando eu estou em ambientes assim, com tantas pessoas importantes, poderosas no mercado, eu já fico nervosa, mas depois eu dou minha dica, para não desistir e sair correndo, sair de ré aí.
Bom dia, pessoal. Eu sou Luanda Vieira, eu sou uma mulher negra retinta. Eu estou com blazer, calça e camisa verdes. Eu uso dread, hoje estou com um coque volumoso no topo da cabeça. Eu sou jornalista, escritora e apresentadora do podcast O Corre Delas, que é um programa para falar semanalmente com mulheres inspiradoras sobre a nossa trajetória profissional, sem romantização, porque estamos aqui para falar sobre os medos que nos acometem, e eles nos acometem, e a gente sabe que a gente enfrenta desafios diariamente pelo simples fato de ser mulher, quando a gente fala da nossa trajetória profissional. Assim como a Rafa, estou assim, morrendo de medo, mas eu acho muito importante, já entrando no tema, saber diferenciar o medo da desqualificação. Eu estou com medo não significa que eu não sou qualificada para estar aqui para falar sobre o assunto. Então, é isso, vamos lá. Ai, você já começou arrasando. Agora eu já fiquei noiadíssima a isso. Quando é medo e quando eu estou me diminuindo, né? Enfim, eu tenho um roteiro aqui para seguir, mas eu não sou boa nisso, hein? Já vou avisar a todos que eu vou no meu flow aqui. Quando vocês perceberam que vocês tinham isso, quando isso da síndrome da impostora, vocês começaram a notar que estava se manifestando em vocês? Porque, Rafa, você chegou num ponto de escrever um livro sobre isso. Bom, a minha primeira experiência profissional, eu entrei num processo seletivo de trainee da ExxonMobil, que era o que mais pagava na época, queria ter uma explicação mais nobre, mas não, era o que mais pagava para trainee. Fiz um processo, 3.000 pessoas, passei em primeiro lugar. Então, eu seria trainee do presidente da empresa. Eu não passei para nenhuma área específica, eu seria trainee do presidente. Essa história é longa, conto no meu livro, mas eu cheguei na minha faculdade, que todo mundo tinha participado do processo seletivo, cheguei toda faceira, como a gente diz lá no Sul, para contar para o pessoal, e eu ouvi a seguinte frase: ah, Brits, se eu fosse escolher uma dama de companhia para passear comigo pela América do Sul, assim como o presidente escolheu, eu também escolheria você. E eu queria ter uma história melhor. Se fosse hoje, a gente ia estar na delegacia, não sei, rolando aqui, os dois, né? Porque eu não tinha essa consciência. Eu desisti do cargo. Eu inventei uma desculpa chique, que eu ia morar fora, que também não era verdade, e só não apareci. E assim começou, ou não começou, minha vida profissional. E esse foi o primeiro episódio, e várias outras vezes isso, né, foi acontecendo. Imagina, e eu sendo uma mulher padrão, né, dentro desse padrão opressor que a sociedade apresenta, uma mulher branca, magra e tal, me sentia assim. E sempre pensei, bom, imagina tudo que não acontece aí mundo afora, e resolvi escrever o livro. Então, foi assim a primeira vez. Mas se a gente parar para pensar que todo mundo aqui ficou com vontade de chorar assistindo, né, o que o pessoal da Dove apresentou para a gente, vai muito com o que você fala, né? Aquela hora que a gente viu o que me marcou muito é aquela hora que eles começam, o segundo vídeo, que começa a arrumar a mulher. A mensagem que a gente recebe é que naquela mulher, que já é também uma mulher padrão, está tudo errado. Tem muita coisa para arrumar, né? E você, Lu, como é que foi que você percebeu que estava indo nessa? Eu acho que a primeira vez que eu entendi a impostora em mim foi quando eu comecei a me destacar profissionalmente. Eu lembro que eu tinha 28 anos, e eu sei dessa data porque eu estou escrevendo um livro sobre isso também, e está muito fresco. E eu não posso falar sobre isso sem colocar a raça no meio, porque eu comecei a me destacar profissionalmente e as pessoas começaram na equipe a me desqualificar, dizendo que eu só estava tendo aquele destaque. Eu trabalhava numa revista de moda feminina, eu só estava tendo aquele destaque porque eu era negra e o mercado precisava de pessoas negras em posição de liderança. O mercado precisava, de fato, mas eu era muito qualificada
para ser promovida. Só que nesse momento que você passa a receber tanta informação de fora, de que você só está sendo porque você é negra, você só está sendo porque você é mulher, você passa a se questionar. Eu sempre fui muito segura, assim, principalmente por ser mulher negra, eu sempre precisei estudar muito. Meus pais falavam o que é de praxe para uma mulher negra, que você precisa ser a melhor, você precisa estar sempre em primeiro lugar, porque você não pode deixar com que as pessoas questionem o seu potencial. Então, eu acho que a impostora ela já começa ali, quando você é uma criança e você precisa estar sempre à frente das outras pessoas para não ser questionada. Então, foi a primeira vez que eu, de fato, comecei a questionar o meu valor profissional e entendi que a raça, ela vem muitas vezes não, ela sempre vem à frente do meu gênero. Então, eu não posso desassociar a questão de raça com a impostora, porque eu, basicamente, cresci precisando me destacar, e isso adoece a gente a longo prazo. Você fez esse recorte de raça, e eu lembrei de uma vez que você foi no Noia, e a gente foi falar sobre amizade, e você fez um comentário muito importante, que é aqueles momentos em que eu saio da bolha e eu falo, nossa, espera aí, são muitas camadas aqui. Que você falou da dificuldade em manter amigos nesse mercado. Você pode falar um pouco sobre isso? E eu acho que tudo, já vou até adiantar que, enfim, eu saí do mercado corporativo porque eu tive um burnout e eu consigo ver as causas desse burnout muito nesse fenômeno da impostora, porque é o tempo inteiro eu precisando me provar, o tempo inteiro eu competindo com outras mulheres, porque eu acho que a impostora também vem muito desse lugar, né? A estrutura social fez com que as mulheres precisassem competir o tempo inteiro por um cargo. A gente não consegue ir juntas, né? Estamos melhorando, mas a gente sabe. Enquanto a gente precisa ter um evento como esse, que é essencial, a gente ainda precisa quebrar barreiras, né? E a mesma coisa na questão da amizade. Eu nunca consegui ter uma amizade aí em todas as fases da minha vida, mas quando a gente chega no mercado de trabalho, isso complica muito mais, porque se tem outra mulher negra comigo, por exemplo, a gente fica já naquela posição sabendo que ou sou eu ou é você. Nunca as duas vão ter um espaço. Hoje eu também trabalho com influência digital e o nosso maior incômodo com o mercado é justamente esse, né? E eu acho que Dove trouxe aqui muito bem que hoje o desafio é falar sobre todos os corpos, é falar sobre todas as cores, representar de uma forma plural. E essa amizade também é muito complicada porque a gente ainda não tem espaço. Então, eu sei que, mesmo quando eu tenho uma amiga, na hora do trabalho, a gente vai precisar colocar essa amizade de lado, e isso abala a amizade, e isso afeta todas as áreas, né? No fim das contas, é muita terapia para conseguir lidar com essa solidão, que é uma solidão, de fato. Sim. E, Rafa, você também percebeu questões de saúde mental em relação a isso? Olha, eu acho que o meu caso começou a aumentar quando eu me tornei influenciadora, e são milhões de pessoas me seguindo, 90% mulheres. E, assim, eu venho de uma época, aqui, né, não sou nenhum lançamento, então, assim, a época que era a Ilha de Cara, sabe, aquela coisa. Então, a gente ainda tinha aquela percepção do distanciamento, quando a gente achava algo muito perfeito, muito real. E as redes sociais trouxeram essa falsa sensação de realidade. Então, as pessoas falam muito, a mãe real, a mulher real. Só que isso é uma grande cilada, porque mesmo quem está lá com essa persona real e falando, acordei com uma espinha, nossa, agora estou com candidíase, e aqui é todo mundo da publicidade, vai vir uma publi depois, ninguém vai falar da sua candidíase por acaso, vai vir dali uma publicidade e tal. Então, não é? Isso é uma loucura. Quando eu parei de usar o filtro, antes mesmo da Dove me chamar, eu estava maquiada, assim, gatona, saindo para um carnaval, eu me olhei e falei, feia, bigode chinês, não sei o quê, vou pôr filtro. Eu falei, o que está acontecendo comigo mesma? Eu estou distorcendo, eu estou sendo a impostora da impostora, porque nem eu mesma eu sou.
né? Então, eu decidi parar de usar o filtro, e eu sempre falo, ainda é um recorte, é uma edição dos momentos que eu escolho lá dentro do meu Instagram, mas a gente falar sobre isso já ajuda bastante, que mesmo aquele discurso ali que parece, acordei, bom dia. Não, aquilo não é real. E as meninas jovens se comparam com aquele corpo, se comparam com aquele filtro, com aquela edição, e aí sim, a doença mental aí, né? Você está lá, a gente está lá parado. E aqui mesmo, todas nós que a gente trabalha com CNPJ, sabendo que a campanha, quando a gente chega no nosso CPF, ali sentada no nosso sofá, a gente está se julgando. A gente chega no espelho, eu brinco, qual foi a última vez que a gente se olhou no espelho? Essas campanhas, a gente não se olha no espelho, a gente se julga no espelho. A gente não para nenhuma vez no espelho e não acha um defeito. A gente é um radar de defeito. Esse negócio, é o cabelo branco, o bigode. A gente passa ali procurando os nossos defeitos, e as redes sociais, quando são usadas da maneira como são mais tóxicas para a nossa saúde mental. Você falou dessa vida real, né? Muitas aspas. Gente, minha caneta, que tragédia. Eu tenho muito pet, eles vão comendo. E aí você falou de maternidade. E aí, nossa, foi onde me pegou muito a síndrome da impostora, porque quando eu engravidei do Arthur, meu filho tem 6 anos já. Na época, as maternidades que eu acompanhava nas redes sociais eram muito distantes do puerpério que eu estava vivendo. Justamente, né, não estou dizendo que as meninas que eu seguia e que eu acompanhava, elas não tinham dificuldades, mas porque a gente escolhe o recorte que a gente quer mostrar. E aí eu me tornei mãe e eu estava sempre suja, sempre tinha um pedaço de mamão papaya no meu cabelo, uma tragédia. E eu olhava as outras mães, elas estavam sempre... Sabe quando deu tempo de bater um babyliss? Bater um baby? Elas estavam sempre de baby batido. E eu, péssima. Você piorou muito com a maternidade em relação a isso? Porque, olha... Aqui foi o auge. Assim, eu acho que a síndrome do impostor, a gente não pode deixar de falar da economia do cuidado. A Ana Fontes falou aqui sobre isso. E essa eterna insuficiência. Porque é a terceira vez que eu vou falar disso no evento e todas as vezes eu chorei. Que bosta. Mas é que o ano passado, acabou o ano, e meu filho, quando eu fui ver, ele não estava alfabetizado, e todos os coleguinhas estavam, e eu não percebi. Isso fez mal para a autoestima dele. E eu me culpei, porque eu estava no evento da ONU, porque eu estava traduzindo meu livro para o inglês. Então, assim, é como se a gente nunca vencesse, né? Então, para você ter sucesso na sua profissão, você deixou o seu filho com a autoestima baixa, porque ele não se alfabetizou. Então, hoje em dia, eu tenho falado mais sobre parentalidade do que sobre maternidade, porque quando a gente fala da maternidade, a gente fica dando volta, né, no próprio rabo, porque, assim, para isso, a gente precisa de uma sociedade que enxergue a parentalidade, as licenças parentais, né, para a gente estar aqui numa agência, daqui a pouco a gente vai sair e falar, vou perder minha conta, porque são 4 meses fora. Mas o seu parceiro ali, não. A esposa dele está grávida e ele vai continuar assim. Então, e não só isso, na importância, né, da parentalidade, da presença do pai na primeira infância, tudo isso para casais héteros e tal. Então, é lógico que a gente aumenta a síndrome da impostora, porque quando você decide também dar uma pausa no seu trabalho para cuidar da criança, aí você está fora do mercado, aí você é mal vista como dona de casa. Então, assim, nunca, né, ainda com todos os privilégios que eu tenho, nunca é o suficiente. Eu estou muito cansada. Exaustivo. Muito cansada. Agora tem uma questão aqui que a gente volta no que a Lu tinha falado no começo, né? Se a síndrome da impostora é sempre uma noia nossa ou ela vem de causas reais, como o ambiente tóxico de trabalho, preconceito, falta de diversidade, né? O que é nosso? É muito difícil, eu acho que precisa de muita terapia, de fato, e autoconhecimento para você, não diria se livrar
dessa impostora, porque ela está sempre com a gente, não tem jeito, mas para você entender, de fato, quem você é, as suas qualificações, onde você brilha, né? Hoje em dia eu tenho falado muito sobre isso, principalmente sendo influenciadora, que a gente fica ali o tempo inteiro se comparando. E aí eu sempre penso, onde eu brilho? Eu brilho na escrita, então é nisso que eu vou investir, sabe? Mas eu acredito que, tanto é que hoje em dia a gente tem falado muito sobre a síndrome da impostora como fenômeno, né? Que é tirar da gente também essa culpa, porque quando a gente fala de síndrome, a gente está falando de uma doença, então tirar essa coisa que parte da gente e colocar num lugar estrutural, porque parte da sociedade. Quando a gente vai falar de mercado de trabalho, por exemplo, tem uma pesquisa do LinkedIn que eu gosto sempre de apontar, que eles fazem um balanço sobre o comportamento da mulher e do homem na hora de procurar emprego, por exemplo. E tem um dado dessa pesquisa que mostra que a mulher ela só se candidata para uma vaga se ela preenche 100% dos requisitos. E, gente, a gente nunca vai preencher 100% dos requisitos, né? Ou seja, ela não se candidata. E o homem, se ele preenche 60%, para ele já está ótimo. Falou ele hello, vai. inglês avançado. Exatamente, ele vai, sabe? Então, eu acho que isso mostra o quanto a gente se posiciona no mercado, porque fomos obrigadas a se posicionar dessa forma, de que precisamos estar sempre à frente do homem. Enfim, a mulher ela está para trás desde que o mundo é mundo, né? A gente está o tempo inteiro reivindicando direitos que refletem exatamente na hora que a gente adoece por não se sentir boa o suficiente. Então, eu acho que é extremamente estrutural. É muito importante a gente falar isso, que não é uma questão... A gente pode tratar como uma questão individual e ir na terapia, mas isso é um reflexo interno de um cenário externo. Então, a gente vai falar de políticas públicas, a gente vai falar das empresas que são grandes agentes de transformação da sociedade, né? O que move, muitas vezes, a própria política, a gente sabe muito bem como é. Então, para a gente parar de ter que tratar isso individualmente, né? A gente ir lá na causa mesmo, que é estrutural, como a Lu falou, e mais a fundo. Isso que você falou, a gente está falando do audiovisual, a minha irmã tem uma produtora, Lady Bird, são 10 diretores, são 7 mulheres. E a gente fala pouco da gente contar as nossas próprias histórias. Então, a gente está falando aqui desse mercado, muitas vezes, é uma campanha de maternidade, é uma campanha sobre uma mulher preta, é uma campanha sobre a Amazônia. E não tem uma mulher indígena dirigindo esse filme. E, mesmo assim, eu vejo lá na Lady como é preciso se explicar, como é preciso se apresentar, porque se você se distraiu, você perdeu o job, você perdeu o filme, de repente, para uma pessoa que não tem a narrativa, não tem, a gente fala, né, lugar de fala, se fala muito nisso. Então, é exaustivo mesmo. Eu acho que a questão de representatividade ela também é muito importante quando a gente fala dessa impostora, porque eu não tenho, por exemplo, há 5 anos atrás, se eu entrasse nessa sala, eu ia, além de estar nervosa, eu ia com certeza me sentir desqualificada, porque eu vejo poucas pessoas negras sentadas nessa plateia falando de um mercado publicitário que é gigantesco no Brasil, sabe? Então, de novo, eu trago para a estrutura, porque apenas as pessoas sentadas aqui, elas também me colocam num lugar de será que eu tenho capacidade para enfrentar essa plateia e trazer conhecimento? Então, está no dia a dia, está em tudo. Eu gosto tanto de ouvir vocês. Eu sou muito fã, viu? Vocês são eu também. tudo. É verdade. Agora, quando a gente estava ali atrás, cochichando, de maneira indelicada, enquanto outras pessoas se apresentavam aqui, a gente falou sobre... A Rafa estava citando uns dados que ela tinha da época que ela escreveu o livro, que mostrava muito essa diferença entre homens e mulheres. Autopromoção, a gente não aprendeu a se autopromover, porque é como se você estivesse sendo vaidosa. Então, você fez lá uma mega campanha
E na hora, porque o time... Não, você estava sozinha na sua casa. Então, assim, legal se você está com o seu time, mas aprenda a falar assim, eu liderei esse time, eu assinei essa campanha, a gente tem essa coisa do, ai, que bonitinha, ai, comprei a brusinha, estava R$20, a gente adora se diminuir. Ai, amigo, o cabelo está bonito, ai, não, passei talco, ele está oleoso. A gente se diminui o tempo inteiro. Então, o LinkedIn mostra isso, que, por exemplo, os homens... postam lá, 68% das publicações são homens falando do que fizeram, e nada contra, porque isso não é uma luta de gênero. A gente só quer o nosso espaço, em todos os lugares. Somos 52% da população, não dá para a nossa representatividade ser 15%. Quando fala de mulher preta, então indígena cai 3%, 2%. Então, não é também... Eu tenho essa linguagem muito simples. Eu queria falar difícil, gente. Eu queria fazer USP, doutorado, antropóloga. Não sou. Então, o que eu aprendi que eu brilho? Falando simples. Então, às vezes, você está lá falando de mitigar, não sei o quê. Gente, ninguém está sabendo o que é mitigar. Vamos falar o que a gente quer fazer. Eu não tenho ideia. E o Instagram e as redes sociais são muito boas para a gente poder se comunicar de uma maneira simples. Eu acho que as pessoas mais interessantes que eu conheço, elas são muito sucintas. Elas não falam difícil. Eu acho muito legal. Eu acho que um talento é você conseguir comunicar para o maior número de pessoas. Então, eu acho isso muito legal. Grande fã novamente. Outra coisa que aí é uma noia minha, a gente está falando muito de mercado de trabalho, né, de ambiente de trabalho. Agora, vocês já notaram que vocês levam também, e aí eu já levanto a mão, a síndrome da impostora nos relacionamentos amorosos? Vocês já se relacionaram com pessoas, como é que eu vou dizer assim, de uma maneira bonita, zoadas? Olha... Pessoas zoadas, sabe? Eu acho, eu vou ter que trazer a raça aqui de novo. Eu entendo completamente o que você está dizendo, mas eu não tenho muitas experiências de relacionamento, de novo, pela questão da solidão da mulher negra. Mas trazendo para hoje, eu estou há 9 anos casada com a Stephanie, e eu acho que eu tenho a sorte de estar casada com uma mulher quando a gente fala sobre a impostora, porque a gente divide muito esses medos, os anseios. Hoje mesmo, Stephanie vai começar, ela estou segurando sua mão virtualmente, sabe? Então, eu acho que estar casada com uma mulher me ajuda muito em relação à impostora, porque a gente sabe exatamente do que a gente está falando, quando eu digo que eu estou com medo, quando eu digo que um homem roubou as minhas perguntas durante uma entrevista, que acontece muito. Enfim, então, não posso contribuir muito com essa questão. Eu acho que isso entra muito na nossa questão sexual. Então, quantas mulheres na hora de terem o seu prazer, elas estão preocupadas na posição, na luz, se é celulite, se é a barriga, nesse primeiro encontro, por conta também da indústria pornográfica, que é sempre criada, dirigida por homens. Então, assim, a gente também consome. A gente quer uma indústria pornográfica que seja feita por mulheres, porque entende o que lógico, dentro dos atravessamentos da individualidade de cada um, mas o que a gente quer ver, ouvir. Mais uma vez, nós sermos donas da nossa narrativa. E todos os preconceitos. Você sabe que uma coisa muito simples. Eu trabalhava numa empresa que eu fazia camisas. Eu tirava as medidas. E, na hora do almoço, eu tinha um horário pequeno para ir na academia. E voltava de cabelo molhado para a empresa. Eu atendia homens. E a senhora Marlu lá me chamou e falou: Rafa, não pode voltar de cabelo molhado. Eu falei: por quê, Marlu? Porque parece que você foi no motel na hora do almoço. E aquilo, naquela época, me ofendeu de um jeito, coisa que hoje, se alguém achar que terça-feira, meio-dia, eu estou no motel, seria assim, o ápice da minha alegria é capaz de eu molhar o cabelo aqui no banheiro. Vou molhar o cabelo para alguém achar que eu estou transando terça-feira, meio-dia. Porque nem isso a gente consegue fazer. Né, gente? E sair daqui todo mundo de cabelo molhado. Mas, então, eu parei de fazer academia, saúde, porque alguém achou que eu estaria transando. Mas aí é lógico, a gente vai se empoderando, né? Para mim, hoje, é mais fácil, mas para quem está chegando aí, não. A utopia do motel às 3h. 3h, não? É uma loucura. Eu fiquei ofendidíssima, que horror. Nunca aconteceu.
Né? Superestimação, né? Nossa, superestimado. Eu estou num momento agora do tipo, eu não vivi. Falta Nem falta sexta, dia dos tudo. namorados, tá? Imagina terça-feira. Gente, dia dos namorados. Mas é isso, a gente se sente daí uma impostora, porque se faz é porque faz, se não faz é porque não faz. Bora fazer. Bora Vamos sair todo mundo hoje daqui para o motel. Molhar. Fechou? Fechado. molhar o cabelo na pia para Molhar o fingir. cabelo. Né, Gui? Agora a gente tem que começar a ir para os finalmente do nosso painel, infelizmente, porque está muito divertido, eu adoro fazer essas coisas. E você, no começo, falou que você tinha dicas. E se a Luanda tiver, eu também vou querer dicas para ajudar quem está se sentindo assim nesse momento. Eu acho que é o que a gente está fazendo aqui, falar sobre, antes da gente entrar, as três, tá todo mundo igual, tá todo mundo nervosa, suando a mão, tá, você entender que você não está sozinha. A gente trazer sempre os homens aqui, muito legal, não é uma guerra, eu sempre falo isso, muito legal vocês estarem aqui entendendo muitas vezes, porque talvez numa reunião, aquele comentário, olha quem chegou para enfeitar a reunião, caramba, eu não estou enfeitando, eu sou uma planta, eu vim aqui colaborar, então, coisas simples que nos abalam profundamente, e a gente... Você falou uma coisa perfeita, entender onde que você brilha. Geralmente é onde a gente está se escondendo. É o sotaque, que até pouco tempo, na Globo, você não podia ter sotaque. No seu jornal, tira toda a sua essência. E é aí que a gente brilha, é aí que a gente consegue ser genuína, original. E tem o meu livro, para quem quiser também. É bem simples, gente, dá para ler em 1 hora, prometo. A gente teve um diálogo maravilhoso antes de entrar, né? Você quer que eu exponha? Bom, não tem tempo. Pode expor. Não, pode expor. Não, mas eu acho que o que a Rafa falou, conversar com outras mulheres é essencial para a gente conseguir cada vez mais se desempreender, né, dessa impostora. E, recentemente, eu entrevistei a Vivi Duarte, do Plano Feminino, para o Corre Delas, que também fica a dica para ouvir. E ela me falou uma coisa que foi transformadora para mim, que é saber equilibrar qual é a nossa potência com a nossa vulnerabilidade. Então, a gente fala muito sobre ser vulnerável, mas a gente também tem que ter estratégia em que momento seremos vulneráveis. Ainda precisamos ter essa estratégia. Então, de fato, saber equilibrar onde você mostra a sua potência e para quem você vai mostrar a sua fraqueza, porque é importante também mostrar a fraqueza. Última coisa, vamos votar em mulher na eleição, no Prêmio Caboré. Lembra da sua amiga, seu atendimento naquela agência, naquela campanha. Vamos também a gente repostar aquela sua amiga que está começando. A gente também. A gente é 52% do mercado, gente. E alguém está faturando muito com isso. Então, a gente já sofre com todos os problemas. Vamos diminuir os problemas e aumentar o nosso faturamento, que é isso que a gente quer também. É isso aí. Gente, obrigada, eu amei. Eu vejo vocês no motel.